E o Corinthians, como boa putinha dos bastidores do futebol, resolve abrir as pernas mais uma vez para decisões medíocres e que não fazem jus à história do Coringão. Simplesmente vamos dar a oportunidade do Santos, o time que sempre trata a torcida do Corinthians como um lixo quando a gente desce para o litoral e vai jogar na Vila Belmiro, vai poder jogar a fase eliminatória e talvez até uma eventual final do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena, um dos principais, se não for o principal estádio das Américas aí, a nível que é elogiado em todos os lugares. Bora trocar uma ideia. Você já deve ter percebido aí pela introdução que eu sou veementemente contra, queria que essa decisão fosse popular, né, que esse posicionamento fosse mais popular, mas infelizmente eu vi muito torcedor aí, né, cara, os Pietro da vida, realmente muito empolgado, usando um bando de argumento, um monte de argumento ruim, um monte de argumento fraco, um monte de argumento burro, e a gente vai trocar ideia a partir de agora. Muito importante que você deixe o like aqui embaixo, porque você já sabe que o vídeo vai ser brabo. Ai, mas eu não concordo com você e tal. Assiste o vídeo até o final, e aí se você não concordar, você tira o like e deixa o dislike, a gente fica combinado dessa maneira. Se inscreve aqui no canal também, que vai ser muito importante. Antes, vamos dar uma olhada na declaração e no posicionamento do Marcelo Teixeira, presidente do Santos, sobre esse aluguel da Neoquímica Arena e como que aconteceu a transação, certo? A gente vai colocar aqui. Lembrando que eu poderia falar que essa decisão do Corinthians foi mais uma postura bunda mole das nossas diretorias, mas dessa vez tem a ver com a amizade. A amizade é muito interessante, coisa que o Augusto Melo sempre desprezou durante a campanha, mas a amizade tem feito diferença, não só na escolha de alguns diretores, não só na escolha de algumas peças, mas também aí nos bastidores. Vamos dar uma olhada aqui então no que disse o Marcelo Teixeira, depois dele explicar durante a entrevista, falando assim, que conversou com o elenco, conversou com o Carille, conversou com todo mundo lá do Santos, lá eles decidiram levar a decisão para São Paulo. Abre aspas, Marcelo Teixeira. Por isso colocamos esse jogo em São Paulo, para atender um público maior, e esse público também será importante, a força da arquibancada e um estádio onde o Santos nunca foi mandante. Deveria continuar assim, mas infelizmente o nosso presidente achou melhor não. Agradecer o presidente Augusto pela atenção e todo o trabalho em conjunto que foi entre as diretorias e os departamentos. Essa definição, preste muita atenção nessa parte, tá? Essa definição só ocorreu pelo bom senso das decisões do Augusto, que não mediu esforços para acomodar a questão financeira e nós decidimos jogar em São Paulo. Então quer dizer que o Augusto Melo não mediu esforços para acomodar as questões financeiras. Vamos tentar refletir um pouco sobre isso aí. O Augusto Melo deveria vir a público para esclarecer o que são esses não medir esforços para acomodar a questão financeira, porque hoje, se você buscar aí na internet quanto que costuma ser o aluguel do Morumbi do São Paulo, é na casa de 250 a 300, 400 mil reais o aluguel do Morumbi. Então o quanto foi maleável essa questão financeira, logo que o São Paulo também não está no Campeonato Paulista e também teria disponibilidade de alugar o Morumbi. O quão baixo a gente conseguiu chegar no valor, lembrando que a manutenção da Neoquímica Arena é uma das mais caras do planeta, porque a gente tem uma grama, mais uma vez falando sobre o gramado da Neoquímica Arena, uma grama europeia aqui num país tropical, uma grama de inverno num lugar onde dá 35, 40 graus uma boa parte do ano. Então essa grama vem com as sementes dos Estados Unidos, é plantada aqui de um jeito muito específico, 97% dela é uma grama original, né, uma grama de verdade, 3% sintética, e ela tem que ser regada de baixo para cima de maneira refrigerada, ou seja, uma frescura danada a respeito disso, sem contar o nosso histórico recente de receber visitantes ali na arena com a própria torcida do Flamengo, onde colocou as bandeirinhas com o símbolo do Flamengo, quebrou as cadeiras que estão ali, mas enfim, vamos tentar partir de alguns argumentos que estão sendo utilizados aí. Num passado que não é tão distante, muito recente, a gente teve mais um dos exemplos aí que com certeza é sempre ignorado pela imprensa, porque convém quando é pelo lado do Santos. A gente foi ameaçado e inclusive agredido lá na Vila Belmiro. Ah, mas foi a torcida que agrediu, não foi a instituição Santos. A torcida é uma extensão da instituição, certo? A torcida muitas vezes acaba sendo maior e mais representativa do que a instituição. O que a imprensa de modo geral fez? Porque naquela época, né, na Copa do Brasil do ano
ano passado jogaram bombas em cima de um dos maiores, se não for o maior ídolo da história do Corinthians. Um dos torcedores invadiu a Vila Belmiro, poderia estar com uma faca, chegou a conseguir agredir, né, a ter contato físico com o Cássio, e aí pro Cássio ser maior e tal, ele conseguiu dar um rodo naquele maluco pau no cu lá e conseguiu jogar ele pro chão. Mas se o cara tá com uma faca e enfia no bucho do Cássio, o Cássio morre ali, na repercussão seria outra. Na TNT Sports, na época, eu cheguei até a reagir a esse programa aqui, tiveram 2 jornalistas que ficaram 2 horas tentando jogar a culpa de mais essa agressão, de mais essa várzea que é a Vila Belmiro, nas costas dos jogadores do Corinthians que tinham provocado e tal. Se o Corinthians faz uma coisa, minimamente 1% disso, tomaria aí um gancho de 100 jogos. A punição do Santos foi uma multa irrisória, foi também 2 ou 3 joguinhos ali com o portão fechado e tudo ficou de boa porque é o Santos e ninguém acaba ligando pra isso. Se isso tivesse acontecido só agora, não, mas recentemente também jogaram chinelo, invadiram o campo e tal, o desrespeito, né? O desrespeito que a diretoria do Santos normalmente e historicamente sempre teve também, com declarações por aí, declarações que vêm desde a época que a gente não tinha estádio, que a gente jogava no Pacaembu, estádio da prefeitura, e eles sempre fizeram isso como chacota e tudo mais. Então, se a questão financeira teve uma maleabilidade pela parte do Corinthians, eu gostaria de saber muito, porque grande parte da Fiel, que mama o Augusto Melo, que fica pagando pau a qualquer custo e qualquer ação que o cara faz, fica batendo palma, ele tem acertos e erros como qualquer um, mas as pessoas não veem isso, grande parte dessa Fiel fica pensando assim, ó, pô, se o Augusto fez, realmente tá certo, vocês cobram profissionalismo, e aí na onde que tem profissionalismo, quando você vai lá e consegue ter uma maleabilidade maior pela amizade, por esse carinho que tem de visitar quando o cara é eleito presidente e tudo mais. E aí o que eu fiz? Eu separei aqui 3 argumentos que eu tô vendo muito por aí, se por acaso for alguns dos seus argumentos, aí você pode colocar aí, tá? Ah, mas o Corinthians já jogou no Morumbi. O Corinthians até pouco tempo comemorava muito título, realmente o Morumbi é a nossa segunda casa aí, né? Nosso salão de festas que a gente costuma brincar com isso. Agora você me responde, você que tá falando que o Corinthians já jogou muito no Morumbi, já teve que alugar muito o Morumbi, até mais ou menos ali meados de 2008, 2009, quando o André Sanches tretou lá com aquele velho maluco lá do São Paulo. Até aquela época lá a gente jogava muito no Morumbi mesmo, de fato. Me fala uma vez que o Corinthians tinha o mando de jogo contra o São Paulo e um torcedor do Corinthians entrou e agrediu o Rogério Ceni. Alguma vez. Comenta aqui embaixo. Ah, eu lembro daquele dia que um torcedor realmente jogou 8 bombas em cima do Rogério Ceni com o mando de jogo do Pacaembu, o mando de jogo do Corinthians, e depois a gente ainda assim conseguiu alugar o Morumbi. Essa história não teve, então não dá pra comparar uma coisa com a outra. Porque o meu problema não tá nem necessariamente em alugar a Neoquímica Arena. Eu tô falando em alugar a Neoquímica Arena para gente arrombada, para o Santos que não faz questão nenhuma de reforçar aí sim o Santos como instituição, reforçar a segurança, reforçar ao mínimo de ambiente plausível para você conseguir disputar uma partida de futebol quando a gente vai para lá. E aqui a gente estende um tapete vermelho gigantesco. Agora, se é para outro time, se é para um Atlético Paranaense, pro próprio Red Bull Bragantino, que foi recentemente jogou na Neoquímica Arena, o próprio São Bernardo não, Água Santa, sei lá, qualquer time que tava aí no Campeonato Paulista, que tava discutindo nos últimos dias aí se ia jogar, não tem problema nenhum. Inclusive, daria para monetizar de alguma forma. É muito difícil monetizar a Neoquímica Arena por conta de todo o custo, toda a manutenção que tem de fato na arena. Então esse primeiro argumento aí de mas a gente já jogou no Morumbi é argumento pra otário, tá? Isso aí não pega de jeito nenhum. Segundo argumento, mas financeiramente, comercialmente é muito bom. R$1 milhão o Corinthians vai pegar. Primeira coisa, se você estiver vomitando isso aí, você viu o contrato? Você realmente teve acesso ao contrato? Por que que o Santos, na segunda divisão, por que que o Santos, que tá com dificuldades, que o próprio presidente do Santos admite o risco de sofrer um transfer ban, que tá realmente preocupado com isso aí, pagaria R$1 milhão pra jogar na Neoquímica Arena, que cabe 49 mil pessoas, e não no Morumbi ou em outro estádio que cabe ou igual ou mais pessoas, pagando um valor menor, porque mais uma vez alugar a Neoquímica Arena é um valor muito alto. Então se você tá vomitando aí R$1 milhão, se você acha que financeiramente, e mesmo se fosse R$1 milhão, se o Corinthians fizesse qualquer amistoso com qualquer time, daria pra arrecadar mais do que isso nesse período parado. Então
financeiramente e comercialmente, que é o que estão vomitando por aí, não vale a pena. Se o Corinthians tivesse marcado um amistoso contra um time europeu, se tivesse marcado um amistoso contra o São Paulo, que foi eliminado agora, contra o próprio Santos, esse amistoso, esse jogo treino que vão fazer a portão fechado ali, contra o Fluminense, que foi eliminado do Campeonato Carioca, times pra você fazer isso aí, com times do Grupo City, o Bahia, sei lá, qualquer coisa assim, se tivesse jogado, daria uma receita acima de 1 milhão líquido pra isso, beleza? Sem o risco de aparecer um bando de torcedor arrombado que historicamente sempre faz questão aí de depredar patrimônio público, aí os caras vão ali na arena, né, e vão depredar um patrimônio privado. Isso, se o Santos ganhar, pô, muito provavelmente não vai acontecer nada disso, mas se o Santos perde, dependendo da maneira como perde, aí a revolta da torcida pode acontecer isso aí também. E aí eu recebi eu falei 3 argumentos, mas são 4, tá? Recebi eu nem vou dar moral pra pessoa aqui, nada, mas falei assim, ó, tem nada a ver você ficar criticando aí a Dalba. Os clubes de São Paulo tinham que se unir pra fortalecer ainda mais o poderoso Quarteto Paulista. Ai, meu Deus, sinceramente, na hora que eu ouvi isso aqui, eu tive grandes crises de gargalhada, realmente, do carinha vivendo em Nárnia, né, do carinha descendo na cabeça de um dinossauro no fantástico mundo de Bob, no maravilhoso mundo de Alice. Eu, sinceramente, nem sei o que responder pra um cara que realmente acha que tem que fortalecer o Quarteto Paulista, sendo que os outros 3 paulistas, não sem razão, tá, fazem questão de diminuir o máximo possível o Corinthians, e a rivalidade tem um pouco disso aí também, tá bom? E aí eu recebi uma mensagem no Instagram também, discordando do meu posicionamento aqui, né? Um cara falou o seguinte: sei lá, Dalba, quem coloca toda essa rivalidade entre as instituições geralmente são as torcidas. Olha só, o cara realmente descobriu isso aí sozinho, a torcida que faz a rivalidade. As diretorias de Santos e Corinthians, de um tempo pra cá, vem tendo boa relação. Se nem a nossa diretoria trata a gente bem, vamos esperar isso de Santos e ser um pouquinho deslumbrado no meu ponto de vista, né? Ou seja, vamos dar o benefício da dúvida. Ele só esqueceu que quem vai compor ali, a plateia do estádio, quem vai estar lá, os 40 e tantos mil santistas, não vai ser da diretoria do Santos. Então pouco me importa, eu quero que se foda a diretoria do Santos e quero que se foda a diretoria do Corinthians. Quem vai estar lá é torcedor, e torcedor que faz questão de não tratar bem quando vai um rival na casa, não é tratar bem, ficar pagando pau e tal, mas você jogar bomba no principal jogador do time adversário, você entrar em campo e agredir e depois não ser punido com isso, que esse que é o meu maior ponto aqui também. Se você vai lá, joga contra o Santos, os cara entra, mata o Cássio, os cara ia dar um jeito de dar 5 joguinhos de suspensão, porque essa foi a tentativa. O cara entrou para agredir o Cássio ali dentro. Então vão ser 45 mil torcedores do Santos, então não vai ser 45 mil diretores do Santos. E tudo isso aí foi pautado por quem? Pautado pela diretoria do Corinthians, pautado pelo Augusto Melo. Augusto Melo que falou que decisões pensando na amizade não seriam tomadas, e várias já foram tomadas, como a gente já conversou aqui, e essa aqui é só mais uma delas, quando ele usa a amizade com o presidente Marcelo Teixeira dos Santos para fechar a Neoquímica Arena ali e entregar. Mais uma vez, eu não sou contra alugar a Neoquímica Arena, eu acho que é um ponto onde a gente teria realmente um ponto de arrecadação e tal, mas a gente precisa primeiro filtrar pra gente não virar putinha de nenhum time por aí, e também outras coisas, né? É muito difícil você colocar um espetáculo, um show lá por conta do gramado, mas existem maneiras de você pensar essa logística, né? Uma cobertura no gramado para poder ter espetáculo, tudo isso aí eu sou a favor. Eu sou contra emprestar. Eu não era contra emprestar nem pro Flamengo. Quando aconteceu lá que a gente liberou o estádio pro Flamengo, pô, pra mim foi de boa. Aí os caras foram lá, colocaram um bandeirinha, soltaram no perfil oficial dos caras, tirando onda que tinham tomado conta lá da Neoquímica Arena, quebraram a arquibancada, quebraram o banco da arquibancada, tiraram fotos zoando, e sabe quem que arcou com isso aí? O Corinthians. E aí as pessoas ainda estão falando assim, não, mas aí se eles quebrarem, o Santos vai pagar. Você viu o contrato? Mais uma vez, você viu o contrato? Se por acaso eles quebrarem, no final das contas, o Corinthians, mais uma vez, é putinha de bastidor desse tipo de coisa. Então esse é o meu ponto. Quer alugar, quer fazer outra coisa, tudo bem, já vai alugar, já está alugado, quem sou eu aí na fila do pão também, mas eu não ia deixar isso aí passar batido, e se por acaso o Santos for humilhado, como normalmente tem sido aí nos últimos anos, e que resolver quebrar as coisas, soltar bombas, fazer, tocar o terror aí vocês vêm aqui me dar razão. Na verdade não vem, né, porque ninguém aparece depois que a gente
tá certo. E se o Santos passar, for pra final e ganhar o título em cima do Novo Horizontino, por exemplo, aí vai disputar na Neoquímica Arena a volta, eles vão levantar o troféu dentro da nossa casa também, vão pegar e tocar o terror ali dentro, certo? Bom, tá dada a minha opinião aí, comenta aí embaixo a sua, muito provavelmente eu sei que você vai discordar, agora se não estiver discordando também tá tudo em paz, muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto, é nóis.